Vamos à entrevista coletiva de ontem no Maracanã, após a vitória de virada sobre o Fluminense por 2-1, que o Fernando Diniz falou sobre o peso da vantagem, o trabalho dele em Copas e Ligas e também sobre o poder ofensivo da equipe. Tudo isso já. Galera, ontem vitória aí. Ontem foi a síntese que a gente não via há muito tempo. Eu, se não me engano, só vi uma vez isso acontecer esse ano. Se teve outras, podem comentar. Foi na estreia do Brasileiro que o Vasco saiu atrás do placar contra o Santos e virou em São Januário. Depois a gente goleou eles por 6-0 lá em São Paulo. Mas, fora essa, estava sentindo a falta do Vasco, o time da virada, o time do amor. E ontem isso fez valer, saiu atrás do placar e o time se permitiu virar o jogo por 2-1 com os gols do Ryan e do Vaed. Bom, vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, que o técnico Fernando Diniz falou sobre a vantagem, né? Até onde vai a importância da vantagem para o jogo de domingo. Veja. De maneira nenhuma, é um treinador que eu respeito muito. Também já pedi para ele no Morumbi, já pedi para ele quando ele estava do Lanús. É um treinador que tem muito meu respeito, tanto da parte técnica, e principalmente como pessoa que eu admiro. Em relação aos meus trabalhos, não é só assim. No São Paulo, a gente fez um trabalho de 1 ano e meio. Quando eu cheguei no São Paulo, a gente conseguiu a vaga direta para Libertadores, Campeonato Brasileiro. E no outro ano, a gente, em determinado momento, antes de fazer a transição da diretoria, a gente tinha 7 pontos na frente, com 71% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Em 22, quando eu fui para o Fluminense estava na zona de rebaixamento e terminou em terceiro, com 70 pontos. Então não é que só tem o trabalho só acontece nas Copas. Agora, quando a gente tem um elenco, uma restrição de orçamento, e você começa a avançar muito nas competições, é mais difícil para você manter. O Palmeiras e o Flamengo, ou o Botafogo, no ano passado, é uma questão de orçamento, e você conseguir ter praticamente 2,5 times para jogar, e mais, no caso do Flamengo e do Palmeiras, de maneira especial, tem uma categoria de base muito pungente. Eles investem imensamente dinheiro, não é só investimento técnico, não. Investimento para contratar jogadores com 15, 16 anos, eles vão limpando tudo que tem por aí. Então é mais difícil concorrer. Geralmente esses times, quando tem o poder financeiro, eles acabam tendo uma condição maior de fazer um elenco mais robusto e conseguir praticamente, de fato, ter mais do que 2 times para poder andar nas competições. E uma outra coisa também no Vasco, a gente está aprendendo a fazer as coisas no Vasco. Eu vou repetir, eu falei uma vez, o Vasco está aprendendo a ser grande, esse Vasco que eu dirijo, é uma construção infinita que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir ter estabilidade nos resultados e nos desempenhos. Não é uma coisa que a gente acontece, chega e vai ganhar sempre. Então essas oscilações que estão acontecendo a gente não quer que aconteça, o que aconteceu principalmente no Campeonato Brasileiro, mas ela tem uma certa normalidade. Você pegar um time muito machucado, os jogadores desacreditados, o jogador começa a jogar bem, depois aspira a coisas melhores, depois cai. Então é um processo que a gente está vivendo que com o tempo a tendência é a gente ganhar cada vez mais consistência. Mas assim, o que a gente precisa agora nesse momento é ter foco total no jogo de domingo. Também foi questionado sobre os melhores títulos deles são em Copas. Libertadores, pode chegar à final da Copa do Brasil e ele não tem grandes resultados. Tem um São Paulo que o São Paulo chegou a brigar pelo título, mas morreu na praia na reta final. Mas fora isso, ele não tem grandes campanhas, no Brasileirão. E ele falou sobre a diferença dos 2 modelos de competição. Veja, também falou sobre o poder. Não, é uma vantagem, no fundo, é como se fosse o primeiro tempo. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. A gente precisa encarar o jogo com muita seriedade. É mais ou menos como se fosse hoje no primeiro tempo. O Fluminense terminou ganhando, a gente teve que correr atrás do segundo tempo. Então agora só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos, a gente tem que ficar focado, procurar corrigir o que a gente teve de errado hoje, e encarar o jogo de domingo com a máxima seriedade e respeitar nosso adversário. A importância da torcida é fundamental. Nosso melhor jogador, sempre.
A torcida do Vasco é algo incrível, chega a ser às vezes inacreditável, o tanto que eles conseguem apoiar, o jeito de torcer, uma torcida tão machucada nesses últimos anos, e é um sonho muito grande poder fazer a torcida do Vasco feliz. É o que a gente vai tentar. Boa noite, Diniz. O ofensivo da equipe. E desculpem. E o que aguardar do Vasco para esse segundo jogo? Veja. É isso, galera! Até o nosso boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. Domingo, olha, a vantagem é mínima. Um empate, né? 0-0, 1-1, 5-5, não importa. Avança para a final da Copa do Brasil, ou contra o Corinthians, ou contra o Cruzeiro. O primeiro jogo lá em Minas, Corinthians venceu por 1-0. Agora vai ser aí em São Paulo, com os paulistas com a vantagem do empate. Mas tudo pode acontecer também. E lembrando que se o Vasco avançar para a final, o primeiro jogo será lá e o segundo no Maracanã. E lembrando também, cara, eu esqueci de comentar com vocês. Eu estava chegando no Maracanã, de um ser maluco, né? Que ele estava com a camisa do Flamengo no meio de um Vasco e Fluminense. Até comentei com o guarda e com o Sérgio Stides. Sérgio Stides deu atenção, acho que ele estava chegando junto comigo. Esse cara é maluco. Ele poderia ter reunido as duas torcidas. Sabe lá o que poderia acontecer? Tem gente que tem noção, passa longe. E outro legal, comentário legal também, que quando o Fluminense abriu o placar, eu não escondo a minha frustração. Eu olhei o lance pela TV, pela cabine onde estava o presidente do Fluminense. Me levantei para ver se vi alguma irregularidade do lance. Mas me levantei e olhei pela cabine onde estava o presidente do Fluminense. E o Lineker, bonde do Agora Vasco, abraça o Lineker, e viu a batida e falou: a gente vai virar. Calma, é o Vasco, a gente vai virar. E viramos. Mas espero que no segundo jogo seja tranquilo, não precise passar, né, por essa prova desse teste para cardíaco, que a torcida, né, já passou por muito disso e merece um pouquinho de felicidade. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.